Olá, tudo bem? Me chamo Juliana. Vim aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito aí das vendas e como que tá sendo, né, hoje, dia 20. Inclusive fiz algumas promoções, algumas ofertas, né, para poder ajudar também nas vendas, principalmente nas vendas que estão assim bem devagar, bem parada, né? Ai, graças a Deus já vendi mais um perfume hoje. E E é assim, a gente vai fazendo algumas promoções que possa, né, ajudar também, agregar a vender. E também não ficar só focado em divulgar somente para os clientes que compram conosco, mas tentar fazer divulgação para novos clientes. Não desistir. É o que eu estou fazendo. Sempre divulgo, né, para os clientes, sim, sempre. Mas também faço divulgações em outras plataformas, em outros meios também. Eu não falo que eu trabalho assim, vendendo, tipo, online, sabe? Ainda não acabei não criando nada assim online, sabe? De vendas online, para vender para longe, para fora, ainda não. Já tive procura, assim, de novos clientes perguntando se enviava para outra cidade. Eu não faço esse tipo de trabalho no momento. Por quê? Porque você tem um pouquinho mais de desgaste maior, você tem que recalcular todo o frete. Então, às vezes, quando aparecem encomendas pequenas, às vezes não compensa muito para quem está comprando, né? E aí, às vezes, você faz todo o levantamento, é uma burocracia bem complicadinha. Então, no momento, ainda não estou trabalhando nessa forma de enviar para outra cidade, só na minha cidade mesmo. Por tudo um pouco, né? Não sei se é insegurança, sei lá, mas é muito complicado. Hoje em dia, você tem que ter o controle, né? O controle é certeza, né? Que tá tudo certo, que vai chegar para essa pessoa que está comprando, né? E às vezes, quando é nós, por isso que eu falo assim, quando é eu que entrego, ou algum entregador que eu já conheço, que é de confiança, sei que vai chegar certinho. Mas quando é esperar Correios, a gente sabe que tem muita coisa, às vezes joga, né? Joga, quebra as coisas, então é muito complicado enviar para outra região ou produto ou alguma outra coisa que a gente trabalha e tá sob o cuidado de terceiros, de pessoas que simplesmente não tá nem aí, só joga as coisas que acaba danificando ou quebrando, e o nosso cliente não pode ficar no prejuízo, nem nós. E aí como que fica? Então, por conta dessas coisinhas, desses probleminha, eu prefiro não trabalhar dessa forma, né, para dar mais dor de cabeça. Vou falar assim, né? Ainda mais a gente que tem esse receio, né? A gente tenta entregar da melhor forma possível, sem danificar nada, né? Sempre cuidadoso, mas esperar por outras pessoas que a gente não conhece, não sabe, mas pelo pouco que a gente aprende, a gente vê que é o que está acontecendo, infelizmente, né? Inclusive também trabalho com chupeta personalizada, já tenho tempo. É o início meu do trabalho com vendas. Um dos inícios, quando eu retornei com as vendas, foi com chupeta personalizada, com lacinhos. Não fazia lacinhos, mas comprava eles para revender. E chupetas também comprava elas pronta para revender e depois comecei a fazer para revender. E assim foi indo. E, e, e como também não quero continuar trabalhando com chupetas, quando a gente passa assim algumas coisas na vida, tipo o fornecedor ou a plataforma que você está comprando os materiais, não está chegando os materiais ou está dando problema, como eu falei, esse é um problema que eu tive, né, é, com, com essa, como que fala? É um aplicativo de compra que a gente geralmente compra, assim como o Shopee, Shein. Então, esse aplicativo eu sempre comprava tudo certinho, chegava, nunca tive problema. E o problema começou quando eu precisei do reembolso, porque a mercadoria não chegou.
simplesmente não chegou, simplesmente sumiu, sem rumo, sem direção. O último lugar que ela esteve, ela não saiu de lá mais, sabe? A última atualização passou tempo. Solicitei o reembolso para poder receber o dinheiro e ficou em análise por muito período de tempo. E essa análise nunca chegava ao fim, eu acho que ficou 1 mês, 2 meses. Só sei que nesse tempo aí durou mais de 3 meses e não houve reembolso. E quando que tem um prazo, tem um limite para eles reembolsar, ou eles reembolsam ou reembolsa, né? E esse limite de prazo ultrapassou. E quando ultrapassa o limite de prazo de reembolso, o que acontece nessa plataforma? Eles não reembolsam mais o dinheiro original. Aí que veio o problema. Não reembolsava. Que já tinha ultrapassado, né, desse prazo e não reembolsaria o dinheiro original, né, que foi a forma de pagamento. Isso eu falo dos materiais, né, da chupeta. Inclusive, tô aqui já com uma, guardando um cliente, vim retirar. E o que acontece? Não era possível. E só tinha um meio, tipo, como se fosse voltado o dinheiro, né, lá pro aplicativo pra gente comprar. E eu pesquisando muito a fundo, falava que a gente tinha que comprar com esse, como se fosse ele cashback, alguma coisa do tipo, e mais o nosso dinheiro. Como eu já tive muita burocracia, eu fiquei muito preocupada de não dar certo e via muitos vídeos negativos que não ia dar certo e eu muito preocupada, porque não vou falar que é um valor altíssimo, mas era mais de R$100, né? Mais de R$100 investido pra mim trabalhar, né? E não chegou. Nessa última compra, né? E o que aconteceu? Eu entreguei na mão de Deus. O que eu podia fazer, eu já fiz. Fiquei numa disputa muito longa que no final parecia que não chegava a lugar nenhum. E aí aceitei, né, essa forma aí. O dinheiro, tipo, como se fosse cashback, caiu nesse aplicativo. E só tinha um dos problemas de cair como se fosse tipo um cashback, alguma moeda, é que tem validade, sabe? E a validade é curtinha, não é tipo 1 ano, é bem curtinha. E é válida para uma compra. Se a compra dá errado, não é possível um reembolso, nem revoltar para lá. Então era um risco muito grande, né? Do que? De não chegar a mercadoria e de não ser reembolsado novamente e perder tudo. Mas fui na fé, fui lá e comprei o que eu precisava, né? Materiais, chupetas que eu trabalho e investi. Principalmente chupetas. Aguardei chegar e demorou um período de tempo. Quando chegou, né, que eu invisto assim nas para mim personalizar e algumas prontas, né? Vou até mostrar qual que ela tá aqui já no jeito para mim poder entregar pro cliente, ó, dessas assim, ó. E eu compro a opção que é para mim personalizar com o nome e com as letras na minha última compra. E continuando aqui, se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que aconteceu? Quando chegou, né, o meu pedido, que era chupetas, um dos pedidos, que era principalmente a chupeta para mim personalizar com o nome, aqui geralmente personalizado aqui com o nome é de 80 a 100 reais, né? Dependendo, se for bico recém-nascido, ortopédico e tudo mais, você tem que acrescentar, porque a gente tem que comprar o bico. Que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir comprar o bico, a gente tem que comprar a chupeta para desmontar e colocar na chupeta. Então já viu, né? É tipo caro. E o que acontece? Uma das chupetas que eu pedi, que era para personalizar com o nome, veio uma touca. Tava escrito lá chupeta, mas veio uma touca no lugar. Eu ia abrir uma reclamação sobre isso? Não ia resolver nada. Porque já tava, tipo, perdido. O que chegou, chegou. O que não chegou, não chegou. E sem contar que algumas chupetas, as que era pra personalizar, veio com algumas avarias. O mesmo vendedor das chupetas lá pra personalizar com o nome. Veio com alguns detalhes ali no material que é pra personalizar com falhas. Então, teve um pouco de perca.
Então essa foi a minha última compra obrigatória, porque eu não ia comprar já por todo o desgaste, né? E aí fiz essa compra que foi meu último investimento de chupeta. Eu simplesmente apaguei se eu não me engano, apaguei o aplicativo, cortei tudo, não compro mais, porque a pior parte é quando você precisa do suporte e da ajuda, né, a respeito aí do seu reembolso. Se você não recebeu, você precisa receber. E tem muitas outras coisas, tipo, nesse aplicativo, vou até falar o nome, AliExpress. E sem contar outras coisas que eu também não sabia, né, comprando ali no aplicativo, porque cada aplicativo, ele tem uma burocracia, ele tem uma norma diferente. Shopee, Shein e AliExpress são totalmente diferentes as normas. Se você querer fazer a mesma coisa que você faz na Shopee, na AliExpress, você vai perder totalmente o seu direito. Infelizmente, essa é a verdade. Se eu não me engano, no AliExpress, teve um momento que falava, né, que a gente precisava recusar a mercadoria se caso a gente quisesse o reembolso, né, quando chega ali na alfândega, ainda mais mercadoria de fora. E eu fiz esse tipo de burocracia na AliExpress. Quando eu fiz neguei a mercadoria, não quis a mercadoria, né, porque tinha taxa e tudo mais, eu não sabia que quando eu nego a mercadoria, eu estou abrindo mão do meu dinheiro no AliExpress. E fiz isso em um valor mais de R$100, perdi. Voltou pra lá, quando eu fiz a recusa, eu não sei se chegou a voltar na mão do dono ou simplesmente a alfândega faz leilões, né? Pelo menos na compra do AliExpress é assim. Então a gente vai aprendendo de forma boa ou ruim, né? Então eu já tive algumas percas ali e isso vai servindo de aprendizado. Como eu tive essa perca, ainda continuei comprando e não tive o suporte, parei. Porque é assim, se algo a gente tá ali comprando, que é pra ajudar, que é um meio, uma renda, alguma coisa, não tá dando certo, para. Que é o que eu fiz. Inclusive, tô fazendo um queima aqui das chupetas, que eu não vou trabalhar mais com chupetas personalizada, nem pra personalizar com nome, nem nada. Poderia continuar, poderia, mas não compensa tanto, né? Às vezes, se aparecer alguma encomenda de cliente, não tá compensando tanto nem eu comprar pronta, porque tem essa opção que a gente compra pronta, né? Alguém que já faz e a gente lucra um pouquinho, mas já subiu o valor. O valor praticamente que eu cobro já é o valor mais ou menos que estão cobrando, né? Também. Então, por conta disso, resolvi parar, né? E agora vamos ver aí pela frente, a Jequiti também solicitei o cancelamento e depois fui ligar, né, também a respeito desse assunto muito delicado. E falaram que não é possível fazer o cancelamento do pedido, porque o pedido simplesmente não consta como embarque, ele nem sequer saiu de lá. Já mais de 30 dias, ele não... Bem complicado nessa parte, assim, da Jequiti. Infelizmente, foi o que me falaram, né, que não era possível receber... fazer, né, o cancelamento, porque o pedido não tinha saído de lá. E como que eu ia fazer? Se não podia fazer cancelamento, se estava sendo gerado um boleto sem a mercadoria sair de lá. Porque até então o boleto foi gerado e com a validade pro dia 15. Vai vendo. Liguei e falou que não é possível fazer um cancelamento. Aí quando se passou um dia, ou foi 2, aí apareceu lá uma mensagem de como se fosse cancelado ou a mercadoria voltou para lá, não entendi foi nada, só recebi uma notificação que até agora eu tô sem entender, não sei se eu ligo lá para tentar descobrir o que significa essa mensagem ou tinha a ver como se eu tentei fazer o cancelamento, mas até então nada. E a minha preocupação é o quê? Boleto vencendo, nome no Serasa, problemas e burocracia. Tudo isso aí eu não gosto. Nossa, gente, eu não sei como que alguém consegue ficar devendo. Eu sinceramente sou um ser humano assim que não me sinto bem. Quando tem tantos problemas e vencendo as coisas e o score é baixa e aí as vantagens de tudo que a gente tem que conquistou, né? Sempre pagando as coisas certinho e aí por erro deles ter esses problemas. Eu não pensei muito, né, tipo,
vou esperar e ficar lá correndo os juros do boleto. Eu vou ser bem sincera. Se eu fiz a escolha certa, eu não sei, mas fico mais em paz, porque dinheiro não é tudo. Pelo menos pra mim, não. E o que eu fiz? Não chegou a mercadoria, o boleto estava correndo juros. Fiz o pagamento desse boleto. Mercadoria não vai chegar, provavelmente. Mas eu fiz o pagamento e fiz certo? Não sei. Mas a minha consciência tá tranquila. Assim, a respeito de não ter problema nenhum, né? Porque mesmo que foi um erro deles, o erro deles prejudica nós de uma forma enorme. Paguei o boleto, agora vamos ver aí pela frente, né? Como a mercadoria não vai vir, vai ser cancelada automática em algum momento, volta para a carteira lá da Jequiti quando for fazer uma nova compra. Mas por enquanto, não vou fazer nova compra, não, vai ficar lá. Quando eu ver que tá, a poeira baixou, que normalizou um pouquinho mais as entregas, possa ser que eu faça um pedido com esse dinheiro que eu já paguei lá. Porque fica lá na carteira mesmo, né? Para o próximo pedido é descontado. Mas a princípio não tô pensando nisso agora. Nesse momento, não. Mas é muito complicado. Não é fácil, né? Ainda mais para quem tá trabalhando com essa marca, não tá fácil mesmo, não. Tá demorando bastante. Algumas pessoas tá conseguindo, tá chegando antes, mas outras tá ficando para trás e não tá chegando de jeito nenhum, né? Tem consultoras que já tá mais de 2 meses e não chega. Não chega. De jeito nenhum tá chegando, né? O meu passou 1 mês e pouquinho, mas tem consultora que é 2, 3 meses e nenhuma solução. E o boleto correndo juros. Isso dá agonia. É uma aflição, é uma agonia. E esses boletos correndo juros por algo que a gente não recebeu, isso atrapalha muito. Muito, porque por mais que fala assim, as empresas, eles não olham o seu score. Quem disse que não olha? Eu não sei vocês, mas eu acompanho ali no score e lá aparece, consta que foi analisado o meu score, que foi olhado o meu score. Lá aparece uma notificação falando que tem alguma empresa que está analisando o meu score ali e eu vejo as empresas aumentando, né? Eu falo as empresas que a gente trabalha, Natura, Boticário, Jequiti, que a gente trabalha, eles puxam o nosso score, sim, para estar aumentando os limites. Eles sempre puxam. Antes de aumentar o limite, eles olham o score para aumentar os limites. Se vê o score ali, como que tá a situação, eles vêm aumentando. Aumenta até exageradamente. Mas e se o score abaixa por algo que não é nossa culpa, que não é o nosso? Então isso aí acaba manchando. Mancha demais, isso atrapalha. Então por conta disso eu acabei fazendo o pagamento ali. Se é o certo eu não sei, só sei que eu fiz o que pra mim nesse momento é o que me ajudaria, né? Então é isso, é só um desabafo, você tá passando por isso. Realmente não é fácil, não é fácil. É como se fosse uma carga bem pesada, assim, você passar por transtorno, por problemas. Mas se a gente conseguir evitar eles, ou amenizar, é boa coisa a gente faz. Eu falo assim porque, tipo, eu me sinto mal. Eu falo Juliana, me sinto mal. Quando tem boleto ali atrasado, e eu sei que ele tá atrasado, e aí eu não consigo fazer nada. Se eu conseguir, eu vou fazer alguma coisa, né? Se eu conseguir, eu vou fazer alguma coisa. Não vou deixar ele ali vencendo, causando mais problema e mais preocupação e correndo juros altíssimos. E daqui eles dá baixa naquilo ali e aquilo ali fica te dando um transtorno longo período. Porque dá um transtorno, sabe? Uma aflição, uma preocupação. Ixi, tá subindo o juro, nem uma coisa nem outra. E depois do futuro aí a caixa chega, né? Acontece aí um inevitável, que às vezes tem caixa que tá chegando com 2, 3 meses e o boleto lá vencido, aí vem aquela correria para tentar ajeitar todos esses juros e ajeitar o boleto, que às vezes nem o atendimento lá na parte dos boletos tá atendendo, não tá.
E aí depois você fica uma dor de cabeça, mesmo que chegou a mercadoria, uma dor de cabeça para poder diminuir esses juros. E olhe lá se conseguir ainda entrar em contato com alguém que possa baixar esses juros. Porque não tá dando para entrar em contato. Eu já tentei, eles não atendem, não resolvem, não... simplesmente desliga na cara, sabe? Não fica até o final pra gente ficar esperando. Então, como eu vi que não tem esse suporte de forma nenhuma, paguei o boleto para ele não me trazer transtorno. Pelo menos esse boleto com juros altíssimos não vai dar. Um problema a menos. Então, é isso. É só um desabafo com vocês. Realmente, se a gente puder fazer alguma coisa... É certo? Não sei se é certo, mas eu falo que, infelizmente, não tá tendo suporte nessa empresa. E sempre quando a gente não tem o suporte, em qualquer uma empresa, em qualquer marca, em qualquer aplicativo que a gente compre, qualquer um, se a gente não tem o suporte, não nos auxilia no momento que a gente precisa, já é um sinal que ali não é o lugar para a gente continuar, sabe? Porque às vezes pode acontecer da gente querer fazer um investimento grandíssimo, alto, ali não gera aquela confiança para você fazer um investimento alto, porque ali pode acontecer um problema pior ainda, o seu investimento alto acabar piorando a situação. Sabe, não chega o seu investimento e você não tem o suporte e fica aquele valor altíssimo ali, sabe, te trazendo um transtorno maior ainda. Então eu vejo isso, se eu não tenho suporte, eu vou simplesmente me distanciando dessas coisas assim, para ter um problema menos, né? Então, tudo isso aí influencia. Então, tudo que não faz bem, tudo que dá problema, a gente vai tirando da vida da gente, né? No trabalho e tudo mais. Já fiz a entrega já da chupeta, o cliente já veio buscar. Inclusive ficou essa como se fosse a segunda parte do vídeo. Se você gosta desse conteúdo do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário que ajuda muito. Se você tá passando por isso, realmente, ou por outro problema assim relacionado a isso, realmente é muito difícil. E se a gente pode fazer alguma coisa para amenizar, não vou falar que vai ficar 100%, vai melhorar, mas ameniza. Eu falo porque agora eu fico mais tranquila, não tem boleto correndo juros, e se não chegar minha mercadoria, em algum momento eu posso ir lá e utilizar esses créditos em compras. Mas não estou pensando em utilizar agora, enquanto, vamos ver aí, passar uns 2, 3 episódios para ver se melhora. Se não melhorar, não sei. Vamos ver aí o que acontece. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!